Muito obrigado, irmão Renato. Agradeço à igreja pelo convite, por meio dele. Para mim é uma honra e um prazer estar com os irmãos aqui. Estive aqui outro dia com minha esposa, visitando a igreja, e estive com a irmã Marli, né, irmã Marli? Irmã Marli, fiquei extremamente surpreso, porque eu conheci a irmã Marli em Belo Horizonte na década de 80. Quanto tempo, né? Igreja Batista Milionários, lá no Barreiro de Cima. E hoje, irmão Lázaro também, né? Aí a gente vem se encontrar aqui, né? Como as coisas são. Graças a Deus, também estou feliz em estar revendo alguns irmãos, alguns amigos. Isso traz muita alegria ao nosso coração. Estou aqui com minha esposa, Mara Giane. Peço licença aos irmãos para apresentá-la, que ela fique em pé, juntamente com meu filho, o Ian. Pode ficar em pé. E meus sogros, que vieram nos visitar ontem, irmão Jean e minha irmã Leila, estão aqui conosco também. Eu agradeço os irmãos, certamente a igreja também agradece, já os cumprimentaram por isso, obrigado. E podem sentar. Eles vieram ontem à noite e eu disse que estaria pregando aqui hoje e eu disse, ó, lá tem EBD. Falei, então eu vou. E fizeram questão de levantar cedo. Vamos, porque eu não quero perder a escola bíblica dominical. Porque é aquela turma da velha guarda, né? Que a gente não abre mão de certos princípios, como bons batistas que somos, e um deles é exatamente a nossa tão querida Escola Bíblica Dominical. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 16, sem maiores delongas, e vamos separar uma parte no final para fazermos a apresentação do Benício. Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 13, e vamos falar sobre o tema verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Como alguns irmãos já se poram em pé, aqueles que puderem e quiserem podem também se colocar ou podem ficar assentados como estão. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, assim lemos na palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque tu não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Que Deus abençoe esta palavra lida aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por lermos a tua palavra de forma livre. Obrigado por estarmos neste santuário, lugar de adoração e de culto a ti. Abra agora os nossos corações, como já foi orado, e fala-nos aquilo que nós precisamos de ouvir, e não aquilo que queremos ouvir, e que o teu Espírito conduza, ó Deus, os nossos pensamentos e nos direcione a compreendermos a tua palavra. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é um texto bastante conhecido, clássico, talvez um dos
que primeiro aprendemos quando estudamos a palavra de Deus. Jesus aqui estava prestes a chegar a Jerusalém para a festa da Páscoa, e então passar por tudo que ele passou, a via sacra, e então ele tem uma reunião com os seus discípulos e pergunta aos seus discípulos: o que os homens estão dizendo que eu sou? Depois desses quase 3 anos de ministério, o que eles estão comentando aí que eu sou? E os discípulos responderam: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, um grande profeta do Antigo Testamento que se levantou entre nós e tal. E Jesus, ouvindo este relatório, agora ele volta para os discípulos e diz assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Depois de toda a nossa convivência, depois de toda a nossa trajetória, depois de eu os ter convidado a serem meus discípulos, depois que vocês puderam presenciar os milagres que eu fiz, as curas que eu fiz, depois de tudo que eu fiz e disse a vocês, qual a conclusão que vocês têm a respeito de quem eu sou? O que importa para mim, disse Jesus, não é o que eles estão dizendo, mas o que vocês estão dizendo que é importante para mim. Não é o que o mundo está dizendo a meu respeito, mas o que é que vocês, discípulos, estão dizendo que eu sou. Aí Pedro, em nome do grupo apostólico, toma a palavra e diz esta frase extraordinária, extremamente profunda, inclusive do ponto de vista teológico: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus logo diz a Pedro: você é um homem bem-aventurado. Você é bem-aventurado porque quem revelou isso para você não foi nenhuma filosofia, nenhuma teologia, nenhuma ideologia, não foi os seus próprios conhecimentos, mesmo porque Pedro nem tinha, mas quem revelou isso a você foi o Espírito Santo, para você dizer o que você acabou de dizer a respeito de quem eu sou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus continua dizendo: Pedro, eu gostei tanto dessa declaração de você, que eu quero dizer a você que a partir de hoje, a minha igreja, a igreja verdadeira, ela será fundada sobre esse conceito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero dizer para você também, Pedro, como o líder do grupo apostólico, que tudo o que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será também desligado no céu. Eu quero que a minha igreja seja composta de pessoas que saibam o significado e o sentido dessa declaração. Terminou aquele relatório, aquela conversa, e Jesus diz então aos discípulos: olha, gente, tudo bem, agora eu já sei o que vocês estão pensando a meu respeito, sei também quem eles estão dizendo que eu sou lá fora, mas precisamos ir para Jerusalém, porque lá eu vou morrer. E no capítulo anterior, Mateus capítulo 15, Jesus dizia que assim como Jonas havia ficado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, ele também precisaria ficar o mesmo tempo no seio da terra. E agora ele diz: olha, eu vou ser entregue aos sacerdotes, ao sumo sacerdote, e eles vão me castigar, e eles vão me matar. Eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E aí Pedro toma a palavra de novo e diz assim: Senhor, não vai te acontecer nada disso. Nós não vamos deixar. De maneira alguma isso vai acontecer. Aí aquele mesmo Pedro, que havia dado uma declaração tão bonita a respeito de Jesus, agora ele serve como um instrumento do diabo para dizer estas coisas. Tanto que o Senhor Jesus vai dizer a Pedro o seguinte: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. E logo depois, então, sabemos da trajetória do Senhor Jesus Cristo, sabemos de como ele foi preso, e sabemos de como Pedro o negou 3 vezes.
E na terceira vez, Jesus olha no olho de Pedro, Pedro olha no olho de Jesus. Pedro reconhece a sua fragilidade. Jesus morre sem a presença de nenhum dos discípulos, exceto João lá na cruz. As mulheres vão ao sepulcro, encontram o sepulcro vazio. Aí Jesus fala, olha, vai lá e fala com os discípulos que eu quero encontrar com eles lá na Galileia, lá onde eu comecei o meu ministério. E Jesus vai, os discípulos vão àquele lugar e Jesus se encontra com Pedro mais uma vez. Aí Jesus faz aquelas 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? 3 vezes. Pedro diz, sim, Senhor. Então você vai cuidar do meu rebanho. Era para Pedro lembrar de tudo o que havia acontecido na trajetória dele. Irmãos, eu estou dizendo isso porque estamos falando de uma igreja verdadeira, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja verdadeira não é a primeira igreja batista de Congonhas. Nenhuma igreja evangélica dessa cidade e nenhuma outra igreja batista em qualquer lugar. Estamos falando de uma igreja que vai subir quando Cristo voltar. Estamos falando de uma igreja espiritual. De uma igreja onde, ou pela qual Cristo deu a sua vida. Não falamos de espaço físico, mas falamos de vidas salvas, de pessoas transformadas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Estamos falando de uma igreja humana, viva. Um autor chamado Langston define, é um batista, um bom batista, define a igreja como um grupo de pessoas salvas, regeneradas, batizadas, que se reúnem em um determinado lugar para adorar e cultuar o Senhor Jesus Cristo, mas que ao mesmo tempo está espalhada pelo mundo afora, como representantes fiéis e leais dessa declaração que Pedro deu ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu chamo a atenção nossa nessa manhã para nós refletirmos se nós realmente somos esta igreja. Se nós realmente somos os representantes fiéis do Senhor Jesus Cristo nesta vida. Se nós realmente somos a flagrância. Se somos o perfume de Cristo neste mundo. Como eu disse, geralmente, quando a gente vem a um lugar como esse, que eu estou aqui agora, a gente tem uma preocupação de falar daquilo que realmente Deus colocou no nosso coração. E não aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que soa bem aos nossos ouvidos, mas aquilo que nós precisamos. E isso nos confronta. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre se as pessoas que estão frequentando as igrejas hoje, os evangélicos de um modo geral, se elas realmente são pessoas convertidas, regeneradas, arrependidas dos seus pecados. Então eles fizeram uma pesquisa, e essa pesquisa levou anos, e foram fazendo perguntas às pessoas, aos crentes, e perguntas que os confrontavam com a fé, se de fato eles eram realmente crentes. E uma pesquisa que durou muito tempo, com muitas pessoas, e a conclusão foi estarrecedora. Eles concluíram nessa pesquisa que de todos os crentes que frequentam as igrejas evangélicas nos Estados Unidos, apenas 15% deles, dentro dos critérios que eles estabeleceram para esta pesquisa, são verdadeiramente crentes. Em outras palavras, fazem parte da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, de Mateus capítulo 16.
Isso, no mínimo, é preocupante para nós. É preocupante porque a cada 100 membros de uma igreja evangélica hoje, não vou dizer da primeira igreja agora, falo de um modo geral, segundo essa pesquisa, apenas 15 são crentes verdadeiros, que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o mais curioso, e a gente deveria perguntar, é o seguinte: por que é que nós estamos aqui? Por que viemos aqui? Por que estamos neste mundo? Por que fazemos o que nós fazemos? Por que lemos o que nós lemos? Por que nós estamos aqui como crentes? É uma boa pergunta. Será que quando Cristo vier, Ele vai nos levar como igrejas verdadeiras? Porque às vezes muitos de nós achamos que nós somos a igreja verdadeira. A primeira igreja batista de Congonhas é a igreja verdadeira que vai subir, as outras não. A Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que a igreja verdadeira são aquelas pessoas que foram lavadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e que hoje são representantes fiéis do Senhor Jesus Cristo neste mundo. E nós vivemos uma situação tão complicada em relação a isso, porque o movimento de igrejas hoje tem sido mais um escândalo do que realmente uma diferença nas cidades pequenas e grandes. Uma pergunta que nós poderíamos fazer é o seguinte: se a primeira, vamos fazer para nós aqui hoje, né? Se a primeira igreja batista de Congonhas fechasse as portas hoje, igreja que eu falo, igreja é organização, tá? Não é igreja espiritual, não. A igreja é organização. Se ela fechasse as portas hoje, a Congonhas sentiria falta dela? O que a cidade diria a respeito se esta igreja fechasse as portas hoje? Aqui a vizinhança. O que eles diriam? Será que eles fariam um movimento para que esta igreja não fechasse as portas hoje? Porque quando eu faço essa pergunta, eu vou estabelecer qual o meu lugar na sociedade hoje. Se realmente eu estou fazendo diferença. Porque as igrejas evangélicas no Brasil hoje, de um modo geral, elas são mais motivos de escândalo do que de evangelização. A gente sabe disso muito bem. A liderança evangélica, falo de pastores inclusive, usando as palavras de Paulo, para a vergonha nossa, estão escandalizando o evangelho. De vez em quando eu digo lá para a Mara, minha esposa, esse camarada não me representa como pastor. Ele não serve para me representar, mas para a sociedade ele representa. A sociedade não quer nem saber, ela coloca todo mundo num saco só. Os irmãos sabem disso muito bem. E a coisa é tão terrível, depois, se os irmãos quiserem, hoje a acessibilidade a informações é muito grande, veja o que está acontecendo na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Veja o que está acontecendo na Igreja Bola de Neve e outras grandes, megas igrejas, o que está acontecendo. Os escândalos, a destituição, a desorganização. E onde Cristo fica nisso? Que igreja é essa do Senhor Jesus Cristo? Precisamos refletir sobre o nosso papel como crente neste mundo. Porque se eu tenho sido uma vergonha para o Evangelho, se eu tenho sido uma pedra de tropeço, eu preciso pular fora. Porque a Bíblia diz, olha, se você está sujo, que suje-se mais. E uma coisa interessante que lá em Apocalipse fala da igreja morna. A igreja morna é a igreja mediana, é a igreja mais ou menos. E sabe qual é a raiz da palavra média? Medíocre. O crente mediano é um crente medíocre. Aquele crente que não é mais nem menos, é mais ou menos. Não é comprometido totalmente, também não é descomprometido totalmente. Por isso que eu gosto de Pedro, porque Pedro é sim ou não. Pedro, no mesmo instante que está no céu, está no inferno. Ele não fica ali mais ou menos, não. E nós vivemos uma era assim de crente mais ou menos. Eu vou se eu puder. Está bom assim mesmo. Não, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Deixa eu ir levando a vida, deixa a vida me levar. E vamos por aí afora. Quer dizer, não assume a identidade realmente de filho de Deus, de salvo,
de crente verdadeiramente genuíno. E isso é uma preocupação para nós. Principalmente em uma cidade como a nossa, onde a idolatria está infiltrada, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, precisa assumir o seu papel. Eu quero já caminhar para a parte final desta reflexão, porque nós temos um horário, para dizer o seguinte, que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é marcada pelo caráter e vida dos seus membros em qualquer lugar. Aliás, o lugar que nós deveríamos menos mostrar o nosso caráter é na igreja. Porque aqui está tudo bem. Aqui está tudo tranquilo, está tudo bonito. Mas a batalha está lá fora. É na escola, é na rua, é no banco, é no supermercado, é na empresa, é no meu trabalho. É ali que as pessoas precisam ver que eu faço a diferença. E nesse ponto eu queria estender um pouco mais, porque nós achamos... Há um tempo atrás, a gente achava, né, e de certa forma ainda faz sentido, que evangelizar é você abrir a Bíblia, chegar perto de uma pessoa e começar a pregar para ela. Mas hoje, mais do que nunca, as pessoas observam muito mais quem você é, o que você está fazendo, do que o que você está falando. Elas estão te observando. Os seus filhos estão observando vocês. Os seus colegas de trabalho estão observando. Se você chega no horário, se você não chega, o que você está falando do seu patrão, o que você está falando do seu colega. Eles estão observando isso. A igreja verdadeira, ela é igreja verdadeira em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não tem duas faces, é uma só. Ela é transparente. Então, se você faz parte dos 15%, glória a Deus. Se não, precisa rever seus conceitos, porque de repente você está na ala da mediocridade. Tome cuidado com isso. Segunda coisa, a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela tem as suas bases fincadas na palavra de Deus. A Bíblia é o seu guia. Por isso, a importância da escola bíblica dominical, a importância de lermos e meditarmos na palavra do Senhor todos os dias. Porque Salmo capítulo 1 diz que se eu fizer isso, se eu meditar na palavra do Senhor diariamente, gostando ou não, porque nem sempre é bom, temos que ser realistas, mas precisamos fazer isso, a gente não come só o que gosta. Precisamos fazer isso. Diz o capítulo 1, que tudo que nós fizermos, seremos prósperos. Porque às vezes, irmãos, nós estamos sucumbindo em determinadas áreas da vida, porque nós não estamos buscando orientação na palavra do Senhor. Quando eu digo isso, estou dizendo o seguinte, olha, eu tenho que deixar de dar prioridade ao que os outros estão dizendo a respeito da palavra. Porque o povo, gente, ele caminha na massa. Ele vai aonde todo mundo está dizendo que é para ir. Não há um senso crítico a respeito disso. Os bereanos de Atos, capítulo 17, quando eles recebiam a palavra do Senhor, pelos apóstolos, a Bíblia diz que eles chegavam em casa e conferia para ver se estava tudo certinho. Se havia alguma heresia. E as pessoas que falam a respeito da Bíblia, muitas delas estão falando heresias. Ou estão usando terminologias, estão usando um discurso para persuadir essas pessoas a acreditarem muito mais no que eles estão dizendo do que naquilo que realmente a Bíblia está dizendo. E isso é muito sério. E mais do que nunca, num tempo como esse que nós estamos vivendo, as pessoas estão querendo o conforto, não querem o sacrifício. As pessoas querem o bônus e não o ônus. Então, às vezes, é fácil manipular pessoas assim. E por isso, mais do que nunca, precisamos aprender que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que tem as suas bases, os seus princípios e os seus valores arraigados na Bíblia Sagrada. Por isso, irmãos, não negocie este princípio e este valor. Estude a palavra.
Creia na palavra. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: leia a palavra para ser sábio. Creia na palavra para ser sábio, para ser salvo, perdão. E siga o que está na palavra para ser santo. Se você abrir mão do que está na palavra do Senhor, você estará condenado a seguir preceitos humanos, doutrinas falsas, heresias. Você está sujeito a se perder, como muitos estão se perdendo. Muitos dos nossos problemas que nós vivemos internamente nas nossas igrejas é porque nós não seguimos o que está escrito na palavra de Deus. Eu tive o privilégio, é uma honra para mim, de durante 27 anos ensinar a Bíblia no seminário. E para todos os meus seminaristas, eu sempre dizia isso: o dia que você abrir mão de acreditar no que está escrito neste livro, ir atrás de outras filosofias, outras ideologias, outros achômetros a respeito da palavra de Deus, você está confinado a ser um péssimo líder e um péssimo pastor. Não podemos abrir mão do que está escrito aqui. Voltar. E nós batistas, nós temos essa característica que é forte em nós. Quando eu falo de EBD, por exemplo, nós conhecemos algumas igrejas batistas em Belo Horizonte, que abriram mão da escola bíblica dominical. Acharam que não precisa. Usaram outras desculpas, porque o grupo é pequeno, está todo mundo desanimado, aquela coisa toda e tal. E essas igrejas estão se confinando, as mínguas estão morrendo. Eu acredito que essa igreja não é a igreja de Mateus capítulo 16. Não é. A igreja onde pastoreei em Belo Horizonte por 12 anos, a Igreja Batista de São Gabriel, nós não abríamos mão do estudo da palavra. Nós comíamos, está lá ainda lá, está todo mundo lá, uma hora dessa lá, comendo a palavra, conversando, discutindo, abrindo assim, lendo mesmo. É a Bíblia, é a escola, a revista da Escola Bíblica Dominical de um lado e a Bíblia do outro. Mas leia o tempo todo ali, ó. É claro que nem sempre é gostoso, isso a gente sabe disso, mas é porque a gente precisa para nos fortalecer espiritualmente. Eu vou encerrar aqui, irmãos, por conta do nosso tempo, mas quero dizer aqui, finalizando aqui, prepare-se para a volta do Senhor, para subir como igreja verdadeira. Cuidado com os seus ouvidos naquilo que vocês estão ouvindo. Tenha sempre essa declaração como base para a sua fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A minha vida, as minhas crenças, os meus valores estão pautados nessa declaração, que sem sombra de dúvida alguma, é dessa igreja que vai subir quando Cristo voltar. Amém? Quero convidar